Welcome down to Hard Rock. Sejam bem-vindos ao Hard Rock do Scorpions. De volta à loja Gato Preto, aqui em Guarapuava, um local que inclusive eu recomendo para vocês conhecerem. E hoje, claro, quando a gente vem para cá, para Gato Preto, é para falar sobre música. E vocês estão vendo nas minhas mãos aqui, e também na minha camisa, o disco Blackout, da banda alemã de hard rock Scorpions. Banda alemã, mas que cantava em inglês. Para quem não conhece, né, o Scorpions surgiu nos anos 60, em 1965, na Alemanha, fundada pelo Rudolf Schenker, que até hoje é um dos guitarristas da banda, e junto com outros amigos eles formaram Scorpions. E escolheram justamente esse nome Scorpions, porque é um nome que, segundo a pesquisa na época que o Schenker fez, um nome que é muito conhecido em qualquer língua. Todo mundo entende Scorpions. Então escolheu esse nome, um nome mais, digamos assim, para o mercado internacional. E a banda, mesmo sendo alemã, eles resolveram compor em inglês. Porque no mundo musical, do rock principalmente, é uma língua, digamos, universal. Você pode se comunicar praticamente em qualquer lugar do mundo com essa língua. A banda, né, surge dos anos 60, eles vão agregando novos integrantes à banda, e nessa época aparece, por exemplo, Klaus Meine, que viria a ser o vocalista principal da banda, o mais conhecido. Teve um vocalista antes, mas esse não chegou a gravar nenhum disco. Então, Rudolf Schenker, Klaus Meine, depois entraria o Uli John Roth, no início da banda, que seria também outro guitarrista, né? Essa banda sempre teve dois guitarristas, um para fazer os solos assim mais trabalhados, cheio de, digamos assim, fritando a guitarra, como se diz, né? Cheio de malabarismos, e um outro guitarrista que seria a base, que no caso é o Rudolf Schenker. E o sucesso do Scorpions está muito relacionado, principalmente com o lançamento desse disco aqui, conhecido como Blackout, disco gravado em 81 e lançado em 82. 82, então 36 anos agora em 2018, o lançamento desse disco aqui. E o que chama atenção nesse disco, e eu acho que chama atenção inclusive nos discos anteriores da banda Scorpions, é a capa, que está aqui na minha camisa também, em homenagem à banda, vim com ela especialmente para isso. Essa capa aqui, ela foi criada por um artista austríaco, um pintor, fotógrafo, conhecido como Gottfried Hellwein. Essa imagem aqui já tinha sido utilizada numa capa de uma revista alemã, chamada Zeit. O Rudolf Schenker viu essa revista, dizem, né? Essa é uma das histórias que contam sobre a capa do disco Blackout. Ele viu essa revista na banca, né? Achou legal essa imagem aqui, que não é exatamente essa, era um pouquinho diferente, que é um autorretrato do autor, do fotógrafo, o Gottfried. Ele achou legal e convidou esse pintor, fotógrafo, para fazer a capa desse disco que seria lançado logo em seguida, quando ele viu a imagem na banca. Deu tão certo com o Scorpions, ficou uma imagem icônica, que inclusive tem gente que acha que esse cara aqui é o Rudolf Schenker. Porque na época, o Rudolf Schenker, guitarrista do Scorpions, e um dos fundadores da banda, ele participava de um videoclipe de outra música desse disco, utilizando essa caracterização aqui. Esse aqui não é o primeiro disco do Scorpions, né? Esse aqui, se não me engano, é o 8º disco de estúdio da banda. Antes desse disco, a banda ela lançou algumas capas um pouco polêmicas, como vocês estão vendo aqui atrás de mim. Do disco Take By Force, que eles tiveram que mudar a capa. O disco Virgin Killer, que tinha uma menininha, uma pré-adolescente na capa, nua, também tiveram que alterar, principalmente para o mercado americano. Na Europa, a banda, né, causou também um certo rebuliço por causa dessas capas, mas principalmente no mercado americano, os discos tiveram que ganhar capas assim mais comportadas, com a banda na capa ou um disfarce, digamos assim. O disco ele marcou também ele, digamos assim, estabeleceu uma fase importante da banda do ponto de vista comercial. Quando o Scorpions surgiu nos anos 60, e principalmente quando entrou um guitarrista chamado Uli John Roth, que eu já citei aqui, na banda, a banda tinha um hard rock mais psicodélico, inclusive no visual deles. Eles usavam todos os cabelos compridos, bigodinhos, tinha assim, digamos, um visual mais hippie, de roqueiros da época. E a influência do Uli John Roth, ele
assim, deu um som para a banda que era mais viajandão. Um som assim mais para você curtir, músicas longas, algumas não tinham nenhum riff muito conhecido, eram músicas mais para você contemplar, digamos assim. E que, na visão do Rudolf Schenker e do Klaus Meine, não era tão comercial. A banda ainda não explodiu fora da Europa. Fora da Alemanha, por exemplo, ou da Europa. Havia, inclusive, uma divisão na banda. Enquanto que o Rudolf Schenker e o Klaus Meine, eles queriam um hard rock mais puxado para o heavy metal, mais comercial, digamos assim, o Uli Jon Holt queria já um som mais conceitual, mais trabalhado. Aí o Uli Jon Holt gravou alguns discos nessa fase inicial do Scorpions, que fez sucesso, mas ainda não era aquele sucesso que eles queriam, né, de vender milhões e milhões de discos sempre. E ele acabou saindo da banda, porque não estava gostando muito dos rumos que a banda estava tomando naquele momento. Com a saída dele, entrou um outro guitarrista, que está até hoje no Scorpions, que é o Matthias Jabs, que também é um guitarrista bem habilidoso, não tanto quanto o Uli Jon Holt, não tem o mesmo grau assim, de habilidade, e nem de criação artística, mas ele também contribuiu bastante para a sonoridade da banda, e ele entrou em sintonia com o Schenker e o Meine. Assim, a banda começou a ter uma pegada bem mais comercial, um hard rock mais puxado para o melódico. E aí vocês vão saber, a partir dessa fase, nos meados dos anos 70 e principalmente no início dos anos 80, e boa parte da década de 80, todos os discos do Scorpions serão discos que a gente vai ter baladas, aquelas baladas que grudam no ouvido, né, que faz as pessoas quase chorarem de emoção, e a parte de rock, aquela parte mais movimentada. Esse disco aqui é um bom exemplo dessa parceria bem sucedida. E claro, os grandes responsáveis, né, são Rudolf Schenker e Klaus Meine. Inclusive que eles são até hoje os principais compositores da banda. É como se fosse Lennon e McCartney, ou Jagger e Richards. E aqui a gente tem Schenker e Meine. É uma dupla que compôs boa parte do repertório ao longo da história do Scorpions e que foi responsável pela grande vendagem da banda. Que eles conseguiram conciliar bem baladas marcantes e os rocks para animar aquela galera que não gosta muito de música romântica, mas curte uma banda que faça isso muito bem. E aqui eu dou dois exemplos para vocês nesse disco. Blackout, que é a música título, né, a faixa título desse disco, que é, inclusive, como disse, é uma música que é tocada no show dos Scorpions até hoje, tamanho sucesso que ainda faz essa música, conhecida de todos os fãs de rock. E aqui a gente tem algumas baladas, né, como No One Like You, deixa eu ver aqui, outra pauleira assim, que é o Dynamite, também que é uma música forte, sempre tocada, bem animada, rápida, né? E o último detalhe que eu queria conversar com vocês sobre esse disco Blackout é que esse disco quase não aconteceu com o Klaus Meine. Como eu disse, Klaus Meine não está na primeira formação do Scorpions, lá em 65, mas ele entrou logo depois na banda e praticamente se tornou quase um membro fundador, mesmo não tendo participado da fundação do Scorpions. Porque ele formou uma grande dupla criativa com o Rudolf Schenker e também a amizade com o restante da banda. E o Klaus Meine, né, se vocês estão recordando agora o timbre de voz dele, você escuta a primeira nota que ele faz, você já sabe que é ele. Só que antes de gravar o Blackout, ali no início dos anos 80, que o disco foi gravado em 81, então na virada de 70 para 80, o Klaus Meine teve um grande problema de voz. Ele perdeu praticamente a voz. Ele foi se consultar no médico, isso o Harman Harebel conta no livro dele, eu já li isso também em outras matérias documentários sobre o Scorpions. Ele chegou para o médico falou, qual que é a sua profissão? Eu sou músico, né? sou cantor. Então ele deu risada, pode escolher outra atividade para a sua vida, porque você não vai mais poder cantar. A banda ficou bastante abalada com isso, eles chegaram a gravar algumas demo tape, das músicas desse disco com outro cantor, achando que o Klaus Meine não poderia mais voltar à ativa. O Klaus Meine acabou fazendo um tratamento alternativo para ver se recuperava a sua voz
e também fez cirurgias. Na época, um crítico de uma revista americana disse que na cirurgia tinham colocado cordas de aço na garganta do Klaus Meine, porque ele voltou à ativa, voltou para a gravação do disco Blackout e deu um show. Mudou um pouquinho o timbre de voz dele, mas ele continuou cantando, fez o disco e está até hoje na ativa. Blackout. Recomendo vocês ouvirem, tanto em vinil como esse daqui, esse LP, quanto em CD, MP3, streaming, do jeito que for. Recomendo, quem gosta de rock bem feito, né? Rock melódico, bem trabalhado, eu recomendo a audição de Blackout do Scorpions. Fico por aqui, nesse breve adeus do quadro Clássica Clássica, podemos voltar a qualquer momento, ou como diriam os alemães, né? Auf Wiedersehen.